Olá, vamos a mais um vídeo. Como nos dois últimos vídeos eu falei da parábola do samaritano lá, e no último eu falei do ladrão, quem que é o ladrão, né? Eu acho muito importante a gente compreender um texto que o Messias disse: "Ide fazei discípulos de todas as nações". Porque muitas pessoas me perguntam, mas como é esse ide fazer discípulos? Muitas pessoas acreditam que a religião ela tem essa função. Mas é muito claro ali no texto que ele falou para os apóstolos e para os discípulos. É para multiplicar esses discípulos. Ou melhor, para somar, agregar. Quando o Messias disse ide fazer discípulos, ele não disse ide fazer mestres, ide fazer pastores, ide fazer bispos. Ele não disse nada disso. Ele não disse ide fazer prosélitos para você, abre uma porta ali, coloca uma placa para identificar que essa placa é da nossa religião. Ele não falou nada disso. Quando ele falou isso? Não falou. A única passagem que tem, que o católico se fundamenta, é a de Pedro, mas é mal interpretação, que fala que Pedro seria o fundamento da igreja, que eles acreditam que é o primeiro papa. Má interpretação, porque aquela pedra viva que ele falou é o próprio Messias, é ele próprio, a ele que ele estava se referindo. Sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Ele é o fundamento, ele é a pedra fundamental. Agora, é claro que vai ter pessoas que vão falar, está claramente escrito lá, gente, o texto está isolado aí, né? Olha o contexto. No versículo 15 lá desse capítulo 16 de Mateus, o Messias pergunta para eles, tá um questionamento lá de quem é o Messias, ele falou, e vós? Quem dizes que eu sou? Olha o questionamento do Messias, olha o contexto, né? Aí Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Altíssimo. Aí o Messias replica, bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Olha o contexto aqui, tudo falando do Messias. Aí entra essa parte, que estranho, né? Começa a falar de Pedro, de repente, estava até agora falando do Messias. E por que agora vai falar de Pedro? É claro que está falando do Messias. Aí ele segue essa parte. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mundo dos mortos não prevalecerá contra ela. Quem que foi que morreu e foi ressuscitado? Prevaleceu a morte sobre ele? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Messias. Olha aí, gente, o contexto. Quem que foi que nos reconciliou com o Pai? É o Messias. Então a gente tem que ficar atento a esses textos, analisar o contexto para não cair em falácias, não cair em erros, heresias. As pessoas ficam fazendo novos líderes, novos mestres. Quem é seu pastor? Fulano de tal. Ah, quem é o seu pastor? Fulano de tal. Ah, apóstolo Valdomiro Santiago, profeta Cacau, Papa. A ninguém chamais de mestre, pois um só é o vosso mestre. A ninguém na terra chamais de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nas alturas. Vamos dar atenção às palavras do Messias e de fazer discípulos, batizando, limpando, purificando em meu nome, em nome do Messias, através da mensagem dele. O nome dele traz a salvação do Pai, né? Yahweh é salvação. O Messias, ele é a imagem do nosso Criador, que é invisível, soberano, invisível. Quando ele falou ide para os discípulos, era para eles levarem as boas novas do reino, a boa notícia, que nós não estamos mais debaixo de maldição, nós estamos debaixo da bênção que ele vem nos trazer. Então, não é homens que são intermediários do Criador. Na nova aliança, o mediador é o Messias. Ele falou, eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos. Ele não está longe. A unção do Pai, o Espírito do Pai foi derramado sobre toda a carne. Está em nós. Messias significa ungido. É a unção do Pai que foi derramado sobre nós. Não rejeite isso. Não afaste isso. O reino eterno está dentro de nós. Farei morada neles, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ceiar é se alimentar, o alimento espiritual, pão vivo. Não rejeitem isso. Forte abraço a todos. Fiquem na paz.